Olá, hoje eu vou fazer a leitura do meu livro Quem Mexeu no Meu Queixo, que foi escrito baseado naquele best-seller Quem Mexeu no Meu Queijo. E vou ler em duas partes. A primeira parte, que é a historinha, depois vem uma outra parte, que seria o livrinho que a personagem escreveu. E vamos fazer em duas partes, ok? Primeira parte, então. Há não muito tempo, numa cidade comum, havia dois personagens, uma fêmea e um macho, que andavam por aí em um labirinto, sempre em busca da realização de seus sonhos. Cada um queria, aparentemente, a mesma coisa, mas no decorrer da história vamos descobrir que as reais intenções eram diferentes. E vamos observar isso a partir dos detalhes. Eles são muito importantes. Nossos dois personagens são ratos. O macho vamos chamar de Alfa e a fêmea Beta. Todos os dias, Alfa saía em busca de um queijo especial. Não era simplesmente um queijo para alimentar o corpo, mas também servia para a alma. Um queijo saboroso e nutritivo para corpo e alma, que era grande o suficiente para durar pelo resto da vida. Beta já tinha o seu próprio queijo, que de certa forma ela tinha fabricado. Beta era uma ratinha romântica e sonhadora, que acreditava que o seu queijo era tão maravilhoso e grande que ela poderia dividi-lo com alguém. E ela passava os dias suspirando e sonhando em encontrar o rato da sua vida. Alfa não era nada romântico, um pouco mal-humorado, mas charmoso o suficiente para agradar geral a rataiada fêmea. Ele vivia por aqui e por ali no labirinto, mordiscando sempre queijos achados por um ou outro rato. Sim, nesse labirinto havia vários outros ratos, todos em busca de algo, nem sempre queijo, mas nossa história acontece em torno desses dois. Em suas andanças em busca de um rato companheiro, Beta começou a reparar em um que encontrava de vez em quando pelos caminhos do labirinto. Quando o viu pela primeira vez, achou que o ratinho era meio estranho, agitado demais. Mas Beta era romântica, lembra? E Alfa era charmoso. Então, em pouco tempo de esbarros com sorrisos, começaram a conversar. Como conversava bem o Alfa! Fazia Beta rir e era um rato tão espiritualizado e parecia tão carente de um bom pedaço de queijo. Daquele especial de Beta que ela pensava ser suficiente para os dois. Alfa contava sobre a vida dura que tinha, com poucas oportunidades de achar um bom queijo, e que, apesar de todo o esforço e trabalho diários, ele não conseguia fazer ou sequer encontrar um queijo para chamar de seu. Então Beta o convidou para caminharem juntos, a fim de buscar um queijo para ele, e também para se deliciar com o queijo dela. Afinal, ele era um rato tão bom. Só não tinha tido ainda uma boa oportunidade. Vou mostrar algumas das ilustrações. O tempo foi passando e, apesar de Alfa sair todos os dias em busca de seu próprio queijo, a única coisa que encontrava eram pequenas lascas que ele até levava para perto do queijo de Beta, o que fazia parecerem menores ainda. E sempre mal-humorado, ora reclamava das dificuldades, ora criticava até mesmo o queijo de Beta, ora perdia paciência com ela. Às vezes, só o fato dela se oferecer para cortar um pedaço de seu queijo para ele o fazia gritar ou ser rude, porque Alfa achava que com esse gesto Beta estava sendo soberba, mostrando-se superior por ter achado o queijo especial antes dele. Isso entristecia muito Beta, porque ela fazia tudo para deixá-lo feliz, até mesmo caminhar com ele para que Alfa pudesse encontrar o próprio queijo. Mas ele não estava sempre mal-humorado, claro. Havia muitos momentos deliciosos em que eles riam e namoravam. Beta achava que ele talvez fosse um ratinho bipolar. Sim, havia muitos momentos bons no início. Porém, quando ele começou a ficar irritado o tempo todo e reclamar mais do que sorrir, muito tempo havia se passado e eles até já tinham um pequeno filhote. Beta se sentia realizada. Seu queijo era delicioso e nutria. Agora não mais só os dois, mas também o pequeno Gama. E Beta estava tão feliz com o pequeno filhote
que foi se afastando cada vez mais do mau humor de Alfa, porque cada vez mais esse humor feria tanto Beta quanto Gama. Feria tanto que começou a estragar uma pequena ponta do queijo. Olha que bonitinho. Beta e Gama. Nesse momento, ela decidiu dar um fim ao relacionamento. Pediu a Alfa que seguisse o caminho dele, que fosse procurar o seu próprio queijo especial e que a deixasse quieta com Gama e o queijo deles. No início da vida de Gama, a Alfa fingia que se importava com ele, cuidando do filhote com aparente carinho e atenção, porque sabia que essa era a melhor forma de continuar usufruindo das regalias que Beta lhe proporcionava. Esse fingimento era notado olhando-se bem de perto. Nos detalhes, se via que quem se ocupava de 90% dos cuidados com o pequeno era Beta, além do queijo que os alimentava ser o dela. Quando Beta decidiu então dar um basta naquela relação, Alfa parou com os fingimentos. Começou a fazer e dizer coisas que Beta não queria ouvir, nem queria que Gama ouvisse. O mau humor, que no início era esporádico, agora imperava 24 horas. Alfa gritava e ameaçava. Apossou-se do queijo de Beta e disse que aquilo lhe pertencia, que a presença dele tinha feito aquele pedaço de queijo se tornar melhor. E percebendo que Beta, por ser romântica e boa, era alvo fácil para seus ataques, não se importava mais de esconder suas reais intenções e admitir mentiras. Como Gama frequentemente estava perto nesses momentos de fúria, Beta tentava desesperadamente apaziguar, controlar os impulsos de Alfa. Em vão. E a fúria de Alfa era tão somente porque Beta queria que ele fosse embora. Nada mais. Este é o Alfa furioso. Quanto mais ela pedia entre conversas e choros, mais se humilhava, e mais Alfa crescia na ira. Ele parecia, aos olhos de Beta, ficar maior do que o seu cobiçado queijo. Fazia-se parecer tão grande que começou a ameaçar de tirar Gama de Beta. Isso tudo da forma mais vil, colocando medo em Gama, repreendendo o filhote por demonstrar amor à mãe e por querer estar sempre junto dela. Beta não via tudo, mas isso aconteceu antes mesmo dela dar um basta no relacionamento. Alfa chegava a agredir fisicamente o filhote, com pequenos safanões na cabeça que machucavam não somente o corpo do pequeno Gama, mas principalmente seu coração amoroso de filho. Pobre Gama, pobre Beta. O desespero, a tristeza e a confusão eram tão grandes que Beta, no momento de coragem, por amor ao filhote e buscando sua saúde mental para poder cuidar de Gama, resolveu largar o queijo para Alfa e sair de casa levando o filhote para longe, para a paz. Mas o queijo de Beta, que havia começado a estragar, sem a presença dela, deteriorou-se mais rápido. Porque os queijos especiais se mantêm saudáveis somente na presença de quem os encontrou ou fabricou. E Alfa não sabia manter um queijo. Isso deixava mais furioso ainda. Aqui Beta indo embora com Gama. Alfa furioso, né? Então, todos os dias ao acordar, o seu único pensamento era achar uma solução para sua fracassada vida. E agora a culpa desse fracasso era a própria Beta. Alfa tinha como objetivo diário fazer com que ela se sentisse culpada. E principalmente que fizesse o queijo parar de estragar, deixando-o saudável novamente e só para ele. Alfa não se importava mais em encontrar o seu próprio queijo. Pouco se importava, inclusive, que Gama não estivesse usufruindo do queijo da mãe. Gama agora não tinha o queijo, não tinha a paz de um lar, não tinha os carinhos de um pai que ele não reconhecia mais. De um pai que ele tinha medo, porque esse pai atacava cruelmente a rata que ele mais amava na vida, sua mãe. Alfa pensou até em tentar trazer Gama de volta, para ver se assim o queijo, com a presença do filhote, voltaria a ficar saudável. Isso seria uma forma de também ferir Beta. Então ele mandava mensagens pelos ratos carteiros, dizendo que estava agilizando tudo para ficar com Gama. Que ela teria que prestar conta de muitas coisas, que ele nem sabia dizer o que era, claro, mas inventava e ameaçava. Nas vezes em que Alfa se encontrava com Gama, que ia com muito medo,
Ele fazia o filhote saber que a mãe estava sendo ameaçada. Um dia chegou a dizer que ia chamar a polícia rática para prender a mãe dele caso ele não estivesse no local que havia marcado para encontrar com o filhote. Gama, desesperado, chorando, com medo de que a mãe fosse presa. A partir desse dia, sempre obedeceu aos mandos do pai. Beta decidiu, então, afastar-se mais. Foi para um labirinto bem mais longe, onde encontrou amigos que lhe ofereceram queijos. Começou a reconstruir sua vida e escreveu um pequeno livro, com conselhos para ratinhas românticas que procuravam alguém com quem dividir o queijo. Essa é a primeira parte e eu vou ficar por aqui. A segunda parte, reflexões de Beta, uma rata curando seu queijo, que são as considerações de Beta e alguns conselhos. E eu vou gravar no próximo vídeo. Até lá!